quem você é e o que você faz. Eu sou Ana Dominico, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, já tem 4 anos, e eu sou head coach da Gracie Barra Headquarters aqui de Floripa. O que significa ser faixa preta de jiu-jitsu? Quantos anos de treino tem aí para ser faixa preta? Eu já tenho 16 anos de treino, mas eu acho que ser faixa preta... Na verdade, tem uma diferença entre você ter uma faixa preta e você ser um faixa preta, né? Eu acho que ter faixa preta qualquer um pode ter. Agora, você ser faixa preta vai muito além da técnica. Eu acho que é a parte de você ajudar a comunidade que você está inserido, você... Enfim, toda a parte ética também, né? Que o jiu-jitsu é uma arte marcial, então com ele vem disciplina, resiliência, enfim, tudo isso. Uhum. Parece que eu fiz 2 aulas experimentais ali, né? Eu tô namorando, acho que namorando a possibilidade de começar o jiu-jitsu. E uma coisa que eu percebo, assim, é a calma que as pessoas mais graduadas têm. Qual que é a conexão, assim? Na realidade, eu falo que o faixa branca é o mais perigoso do jiu-jitsu, é o faixa branca. Porque como não tem muita técnica ainda, a gente fica muito afobado e tudo mais. E conforme você vai graduando, você entende que, cara, às vezes eu vou estar numa situação ruim, se eu me desesperar vai ser muito pior. E a gente acaba levando isso pra vida, né? A mesma coisa, você tá numa situação ruim na tua vida, passando por um momento difícil, se você desespera, a chance de você ter uma escolha ruim é muito grande. Então eu atrelo muito isso, você tem que manter a calma. Aprender a agir sob pressão. Sob pressão, né? Exatamente. Tu tá ali com alguém, às vezes, eu imagino que maior fisicamente que você. Exato, mais pesado, E se você se desespera, a chance de você fazer um movimento errado ou piorar a tua situação ali é muito grande. Então você tem que... Cara, o que eu preciso fazer aqui? Às vezes não vai ter muito o que fazer, né? Também faz parte a gente entender que, cara, agora eu vou ter que bater. Se o problema não tem solução, né? Solucionado está. Exatamente. E eventualmente, eu já ouvi falar isso, né? Que quando tu se torna mais graduado, tu vai adquirindo uma facilidade em conseguir ganhar de gente que é maior, mais forte que você. Sim. Então, a força, ela é importante até onde dentro do jiu-jitsu? Eu falo que força também é uma técnica, né? Você vai usar no jiu-jitsu, mas tem que saber como usar. Acho que um exemplo muito claro é num rola de 5 minutos, se você fizer toda a força no começo, você não consegue terminar, né? Então eu acho que é você saber usar a sua força. Eu não sou uma pessoa muito forte, eu sou pequena também, então a chance das pessoas serem mais fortes que eu é 90%. Então, quando você aprende a usar a técnica a teu favor, usar o peso da pessoa a seu favor, fica muito mais fácil, só que isso leva muito tempo, né? Você precisa entender de tempo de movimentação, onde você vai jogar o peso da pessoa, onde você vai manter o peso da pessoa, o seu próprio peso, né? Então, por isso que quanto mais graduado você vai se tornando, vai ficando mais fácil de você identificar esses momentos, sabe? Qual tu diria que são os princípios mais importantes de aprender, assim? Não no sentido de técnica, mas de raciocínio do funcionamento ali do jiu-jitsu. O que a pessoa precisa aprender para evoluir? Eu acho que é justamente isso de você... Porque a parte técnica vai vir com o tempo, né? Você vai treinando, mas não de nada adianta eu saber a técnica, mas não saber o momento de usar. Eu acho que você identificar a hora certa de você aplicar um movimento, eu diria que é uma das coisas mais importantes, sabe? É interessante que dá para o tempo todo fazer paralelos com a vida, né? Sim. Como isso se correlaciona. Muito. O que significa o jiu-jitsu para ti? Nossa, hoje pra mim ele é a minha vida inteira, né? Eu treino desde pequena e desde que eu comecei a treinar eu tive a ideia de que eu vou viver de jiu-jitsu, mas no início eu achava que eu ia ser atleta. Queria viver só competindo e tudo mais. Mas aí eu fui fazer faculdade, comecei a dar aula, então hoje eu vejo que o jiu-jitsu eu levo ele pra tudo na minha vida. Eu malho melhor porque eu quero melhorar no jiu-jitsu, eu me alimento melhor porque eu quero melhorar no jiu-jitsu. Então tudo da minha vida é em volta do jiu-jitsu, sabe? Tu treina musculação focada em melhorar no jiu-jitsu. Sim, exatamente. Como que é isso? Então, o meu treino, na verdade, ele é bem específico pro jiu, né? Tanto a parte de força, de potência, como até a parte do movimento em si, né? Jiu-jitsu é um esporte de contato, a chance de você se machucar é muito grande, né? Então a minha prioridade é me manter saudável para continuar treinando o resto da vida, que é o meu objetivo principal, né? O pessoal fala muito do pescoço, tem treino de pescoço também? Tem alguns exercícios que você faz, né? Mas aquela coisa, estrangulamento, você vai bater, né? Não tem pescoço forte que aguente. Mas pra proteção, né? Pra evitar a gente usa muito movimento apoiado na cabeça também, às vezes até queda, dependendo do impacto, né? Então... Tu já se machucou? Já.
Já machuquei que tu algumas machucou? vezes. Eu já quebrei meu dente 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes o mesmo dente. Como que foi? Cotovelada? Não, uma vez o meu pai me jogou de cara no chão numa queda. Não de propósito, obviamente, né? E aí eu bati a cara e Quando tu quebrei. era nova? Eu acho que eu era faixa azul. E a segunda vez, primeira vez que eu fui viajar fora, e Gracie Barra tem em todo canto do mundo, pensei, vou treinar. E eu tava treinando com uma pessoa muito forte, a hora que eu estourei a pegada, acertou no meu dente. O que é estourar a pegada? Tipo, a pessoa tava segurando meu kimono e eu fui soltar a pegada dela. E ela soltou. Tá, daí soltou e bateu no meu no dente, aí quebrou o dente. Foi. Aí, O mesmo. o Aí mesmo. soltou a correção. Não, quebrou mais. Quebrou mais. E aí eu tava viajando e eu fiz assim, pensei, meu Deus. tô sem o dente? Parecia que eu tava sem. E eu só pensava, vou sair em todas as fotos assim, na viagem, porque eu tinha quebrado o dente. Mas né? agora tu olha e acha engraçado pra caramba. Agora eu acho engraçado. Mas nem dava pra ver direito, né? Mas eu fiquei preocupada. E já quebrei meu pé também uma vez. Como é que foi? Levou uma chave? Na verdade foi bobeira. Meu pé ficou enroscado no kimono da pessoa e eu não vi. Aí a hora que eu subi, a pessoa subiu também. E meu pé estralou e quebrou. Caraca. Mas... Tu acha que jiu-jitsu é um esporte fácil de se lesionar? Olha, depende. Eu acho que vai muito da orientação que você tem. Não vou dizer que você nunca vai se machucar. É quase impossível, né? Às vezes até um dedo machuca, enfim. Mas eu acho que vai muito da orientação, porque hoje a gente já tem noção, né? Isso machuca, isso não machuca. Os professores são capacitados para identificar esses movimentos e momentos com antecedência. Tem coisas que é impossível a gente prever, mas se você tiver uma orientação, capacidade que vai falar assim, ó, calma aí que aí pode machucar, essa chance diminui bastante, né? Uhum. Até mesmo a preparação física, se ter uma boa preparação física, enfim. E tu já machucou alguém? Que eu me lembre, não, mas eu posso ter machucou machucado. até a pessoa... Exato. Não me lembro de ter machucado ninguém, mas não sei. O quão forte uma pessoa teria que ser pra conseguir te ganhar sem técnica? Sem técnica? Olha, teria que ser muito forte, porque eu vou ficar pulando igual uma pulga até a pessoa cansar. Tipo, se eu pegar ali e chamar um bombadão aqui da academia, assim... Eu não vou fazer isso, né? Seria desagradável com a pessoa... Um desafio surpresa. Pessoa treinando, e você tá começando a chegar, tu pula. Mas através da técnica, tu 100% venceria uma pessoa mais forte fisicamente. Se ela não tivesse nenhuma técnica, né? Cara, isso é muito legal e é muito útil. Tu já teve que usar jiu-jitsu pra defesa? Graças a Deus, não. Não? Nunca precisei usar. Tu acha que a pessoa já olha pra ti, já imagina, assim, porque tu é mais entroncada, assim, né? Dá pra imaginar que tu pode ser potencialmente perigosa. Na realidade, eu acho que é muito mais da minha postura do que da minha forma física, entende? É o que eu tento passar para as minhas alunas, que a defesa pessoal ela começa antes de você ser agredido, né? Então, por exemplo, se você tá na rua e você tá de fone de ouvido, super comum, tá de fone de ouvido mexendo no celular. Cara, você tá muito vulnerável. Sim. Eu ando na rua com a cara fechada pra caramba, sem fone de ouvido e parecendo uma maluca, olhando pra todo lado. Então a chance de alguém me atacar é muito menor. E até a minha postura em relação a várias coisas, né? Eu acho que isso é o principal. Você saber se impor de fato, né? Não adianta nada eu ter a técnica e não ter coragem de usar, por exemplo, numa situação que eu precise. Então tudo isso faz diferença. Acho que mais do que a forma física, sabe? Tu usaria se necessário, assim? Com Tu acha que certeza, seria com instintivo? certeza. Qual é a diferença do jiu-jitsu masculino pro feminino? Na realidade, do jiu-jitsu não tem diferença nenhuma, né? A gente tem uma abordagem um pouco diferente na aula feminina, porque a ideia é tirar esse preconceito que as mulheres têm de que o jiu-jitsu é um esporte masculino, né? E muitas mulheres vão para uma escola de jiu-jitsu não pelo esporte em si, mas muito mais pela comunidade, sabe? Por procurar estar pertencente a algum lugar. Então a única coisa é a gente muda a abordagem para ser mais chamativo para elas verem que, cara, que é um ambiente seguro para você praticar, entendeu? O que muda nessa abordagem? Se me dá um... Eu digo particularmente, eu sou mais brincalhona com elas, né? Para chamar elas, vou de kimono rosa às vezes, entendeu? Que legal. Que querendo ou não, uma mulher que nunca praticou jiu-jitsu, não tem contato nenhum com a arte marcial, vai lá num treino e vê a galera treinando. Ela vai pensar assim, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Então eu tento trazer esse lado mais feminino pra aula, mas a técnica é a mesma, o treino é o mesmo, eu puxo elas da mesma maneira que eu puxo uma aula mista, sabe? É estranho, de alguma forma, um homem e uma mulher treinarem assim, existe... Não, de nenhuma Porque forma. o pessoal, às vezes, pensa, né?
Bom, eu não fazer, eu não sei até onde que eu posso falar, né? Mas uma vez eu fui fazer uma piada, eu tava num podcast e eu tava com um amigo meu que luta jiu-jitsu. Eu falei, pô, jiu-jitsu mal besteira, né? Se der uma briga, tu vai deitar no chão aqui e chamar a pessoa pra brigar, daí a cadeira quebrou. Daí eu falei, meu Deus, cara, eu não só corro o risco de apanhar aqui fisicamente, como eles têm poderes místicos aqui. Mas quando eu penso assim, por exemplo, pô, minha namorada, pô, vou botar ela a fazer jiu-jitsu ali, treinar, ficar se esfregando e tal. Como que tu enxerga isso? Na realidade, eu acho que você precisa procurar um lugar seguro para isso, entendeu? Não vou dizer que não existem lugares que talvez ela possa passar por uma situação desconfortável. E que pode ser estranho Exato, e tal. Exatamente. Mas eu, assim, graças a Deus, a gente tem um ambiente super seguro. A gente nunca passou por nenhum tipo de problema com isso. É um esporte como qualquer outro, entendeu? Tem o contato. Eu acho que, claro, o homem que vai treinar com uma mulher, ele tem que ter uma sensibilidade e uma noção de, cara, tem coisas que eu não vou fazer com ela. Porque podem ser desconfortáveis, de fato. Mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho muita raiva quando alguém fala, eu vou com ela para aquecer. Eu vou com ela porque é mais tranquilo. Mas aí eu vou pegar leve porque você é mulher. Cara, eu quero que você treine comigo seriamente, 100%. Como você treinaria com um homem. Mas é óbvio, existe diferença de força. Isso... E tu já deu umas, assim... Tu vê que a pessoa foi meio... não, vou treinar aqui com a menina aqui e leva um cacete. Com certeza. Aí deve ser bonito de assistir, né, cara? Exato. Aí até bater, né? Até apagar. Exatamente. Já apagou alguém? Já apaguei. Já. Mas eu não vi que a pessoa tava apagada e ele não bateu, né, também. Então... Acontece, né? Eu só vi que o corpo foi amolecendo. Aí eu falei, cara, acho que... Mas só uma vez também. Faz muito tempo. Mas, enfim, sobre o treino de mulher e homem, eu nunca me senti desconfortável treinando com ninguém, nunca passei por nenhuma situação. Mas existem lugares, né, que isso acontece. Eu acho que a mulher que vai procurar um lugar para treinar jiu-jitsu, ela tem que estudar muito bem o lugar que ela vai treinar, né? Tem que ser um ambiente acolhedor para ela também. E tu compete também? Sim. Por que tu compete? Então, eu participo de competição, assim, desde os 3 meses de faixa branca. Foi uma loucura, mas... Desde sempre eu competi, sempre gostei e tudo mais. Aí uns 4 anos atrás eu dei uma pausa nas competições e voltei uns 2 anos atrás, principalmente por incentivo das minhas alunas. Porque eu comecei a dar aula, agora fazem 6 anos, né? Então a maioria delas nunca tinha me visto competir. E eu sei que de certa forma isso motiva elas não só para competir, mas também para se manterem no esporte e tudo mais. E aí elas falam, vai Ana, compete, participa, só uma luta, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo que elas tinham incentivo, eu me botei uma pressão muito grande de, cara, se eu perder agora, meus alunos estão vendo, entendeu? Tu queria resultado? Exato. Estamos competindo. Exato. E aí eu fiquei... E aí na época eu tava dando muita aula mesmo. E eu falei, cara, eu não tô treinando da maneira que eu gostaria, não quero. Aí no ano passado, no começo do ano, eu falei, quer saber? Eu sempre gostei de competir, né? Eu parei porque eu ficava com medo de perder do que elas iam pensar. Eu falei, cara, elas vão continuar sendo minhas alunas, vão continuar... dando a mesma credibilidade, eu ganhando, eu perdendo. Aí eu me inscrevi, não falei pra ninguém e fui. Aí no dia elas estavam todas lá, elas sabiam que eu ia lutar. Aí eu voltei a competir desde então, mas eu acho que o principal motivo foi por elas, mas hoje principalmente porque essa é uma motivação para eu treinar cada vez melhor, entendeu? Eu estar competindo, enfim. E eu gosto de me desafiar, então... Qual que é a diferença de fazer um rola normal e tá lá competindo, assim? Eu acho que no rola normal você tem a chance de estudar muito bem, né? Então, posso ter calma para fazer o movimento. Se eu levei uma posição ruim, agora eu vou com calma pensar no que eu vou fazer. Agora na competição é meio tudo ou nada, cara, não posso errar. É uma outra mentalidade, né? E também no rola, pelo menos eu sou muito mais preocupada. Tipo, principalmente se eu tô treinando com um aluno, né? E no que eu tô fazendo na competição eu tô preocupada só comigo. Não vou fazer nada pra machucar, obviamente. Mas tu só quer ganhar e a outra pessoa no mesmo raciocínio, né, cara? Exatamente. Pô, que legal, eu não entendo o suficiente pra conseguir assistir, sabe? Quando tu não entende o suficiente pra entender o que tá acontecendo, né? Sim. Mas talvez em algum momento eu chegue lá. Por que tu treina aqui na World Gym? Então, foi muito legal. Na verdade, eu já conhecia a World Gym, mas eles criaram um projeto, né, que é o Atletas da Ilha.
E aí a gente conversou e eu comecei a treinar aqui. Então, além da estrutura incrível que eles têm, né? Eles têm profissionais super capacitados. O João hoje, que também treina jiu-jitsu, que monta meus treinos, então ele consegue muito bem entender o que eu preciso. Ele entende que a minha prioridade é o jiu-jitsu, então eu não posso estar morta para treinar jiu-jitsu, mas que eu tenho que estar preparada para treinar jiu-jitsu. Então, a metodologia que ele usa comigo é incrível, funciona muito. A gente já está há alguns meses trabalhando e já deu muita diferença. Foi absurdo, assim. Pô, que massa. Perfeito. Ana, obrigado pelo papo. Foi um prazer conversar contigo. E a gente se encontra aí, quem sabe até no tatame, né? Com certeza. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Legal. Pô, obrigado. A gente se vê ali.